Sabe aquela rodada perfeita? Torcedor vascaíno, ela quase aconteceu. A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro foi marcada por ótimos resultados para o Vasco da Gama. Não apenas a vitória contra o Fortaleza nessa última quarta-feira, dentro do nosso caldeirão, que inclusive tirou o Vasco da Gama do Z4. O Vasco terminou a 27ª rodada longe da zona do rebaixamento. Porém, os outros resultados que a gente vai trazer aqui a vocês, tudo que rolou nessa 27ª rodada ajudaram muito o Vasco. O Vasco hoje, além de estar fora da zona do rebaixamento, está a apenas 2 pontos de distância do 13º colocado. Sabe o que isso significa? O Vasco está a apenas 2 pontos de distância de estar em 2024 em uma competição internacional, que será a Copa Conmebol Sul-Americana. Uma rodada importante, uma rodada que alivia e uma rodada que faz o Vasco chegar muito grande para enfrentar o Flamengo nesse próximo domingo. E é claro, a gente vai falar sobre isso, então esse vídeo é importante aqui porque colocaremos nesta quinta-feira de manhã. Mas você que está chegando na sexta, no sábado ou até mesmo no domingo, dia do Clássico dos Milhões, pode ficar nesse vídeo porque você vai entender quais são os resultados importantes para o Vasco na 28ª rodada, que será a próxima. Falaremos também aqui neste Acorda Vascão sobre bastidores da Vasco TV. Ontem a Vasco TV divulgou os bastidores e olha, torcedor, é de arrepiar. A gente vai trazer tudo que rolou aqui a você e você, é claro, como torcedor vascaíno, jamais poderá perder. Porém, antes de começar esse vídeo, antes de deixar todos muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E ó, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante Vasco. Estamos aí na meta de chegar à marca dos 112 mil inscritos, contamos muito mesmo com a sua ajuda. Então já se inscreve e além disso, é claro, deixa aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento do nosso canal. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Vambora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, torcedor. Eu quero aqui começar, é claro, este Acorda Vascão falando sobre Campeonato Brasileiro, pois com a vitória que o Vasco conseguiu conquistar nesta última quarta-feira contra a equipe do Cruzeiro, o Vasco termina essa 27ª rodada longe, aliás, contra a equipe do Cruzeiro não, né? Contra a equipe do Fortaleza. O Vasco termina essa 27ª rodada longe da zona do rebaixamento. Então, como a gente já costuma fazer, chegarei aqui, ó, um pouquinho ao lado e a tabela aparece na imagem a vocês. Como vocês podem observar, o Vasco nesse momento é o 16º colocado com os seus 30 pontos. E abaixo do Vasco da Gama tem Santos Goiás com 30, os mesmos 30 do Vasco da Gama. Porém o Vasco está à frente na tabela porque tem mais vitória que o Goiás e está à frente do Santos, pois tem mais gols marcados do que o Santos. Isso faz com que o Vasco esteja aí na 16ª colocação. Abaixo de Vasco, Santos e Goiás, temos Coritiba com 20 e América Mineiro com 18. Para mim, essas duas equipes já caíram à Série B do Campeonato Brasileiro. Eu venho falando muito isso com vocês nos vídeos aqui do canal. Coritiba e América Mineiro, para mim, não tem mais chance de permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro em 2024. Ou seja, restam apenas 2 vagas para cair à segunda divisão. E além do Vasco da Gama com seus 30, tem Cruzeiro com 31, Bahia com os mesmos 31, Corinthians com 32 e Internacional com 32 também. O que eu quero falar com vocês sobre esses times que têm chance de cair à Série B do Campeonato Brasileiro. O Cuiabá, e agora sai um pouquinho a tabela rapidinho e vem os jogos que aconteceram nessa rodada. Cuiabá enfrentou a equipe do Coritiba dentro de casa. O Cuiabá venceu pelo placar de 3-0. E é por isso, exatamente por esse placar, que eu falo que o Coritiba caiu. O Coritiba ontem tinha a chance de conseguir chegar aos 23 pontos, diminuir a sua distância para o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ficar apenas 7 pontinhos, embolar ali naquele meio de equipes que têm chance de cair, mas perdeu. Então o Coritiba ontem, essa derrota para o Cuiabá, cravou a queda do Coritiba à segunda divisão. E a vitória do Cuiabá ontem, jogando fora de casa, ou seja, uma vitória como visitante, o que não é tão fácil de acontecer, fez com que o Cuiabá chegasse a 36 pontos. É muito ponto.
a nota de corte costuma ser 45, então o Cuiabá, na minha opinião, dificilmente cairá para a Série B do Campeonato Brasileiro. Além disso, também sobre os adversários diretos. O América Mineiro perdeu a sua partida jogando em casa, por isso que eu falo que é um time que irá cair. O Vasco venceu o seu jogo para o Fortaleza, o Goiás venceu a sua partida para o São Paulo e o Bahia venceu a sua partida em cima do Internacional. E é a partir daí que a gente começa a falar que foi uma rodada perfeita. Por que foi uma rodada perfeita? Porque o Inter perdeu. O Inter perdendo fica travado na tabela e já iremos mostrar isso a vocês na tabela que vai voltar aqui ao lado. O Cruzeiro foi derrotado. Um resultado importantíssimo para o Vasco da Gama nesse momento da tabela. O Santos também foi derrotado jogando dentro de casa pelo placar de 3-1. Vila Belmiro lotada e o Santos não conseguiu vencer. E o Corinthians empatou contra a equipe do Fluminense e também ficou travado na tabela do Campeonato Brasileiro. Todos os resultados que aconteceram ontem foram ideais. Não haveria melhores resultados do que os que aconteceram ontem nessa 27ª rodada. E com esses resultados o Corinthians ficou travado, agora a tabela vem na 13ª colocação. O Inter ficou travado na 12ª colocação. O Bahia conquistou a vitória, mas também não se distanciou, está na 14ª colocação. O Cruzeiro com a derrota ficou travado na 15ª colocação com apenas 31 pontos. E o Vasco com a vitória subiu, sai do Z4 e se aproxima desse pelotão de cima. O Vasco hoje está a 1 ponto de distância do Cruzeiro, a 1 ponto de distância do Bahia, a 2 pontos de distância do Corinthians e a 2 pontos de distância do São Paulo. O que isso significa, torcedor? Uma vitória do Vasco da Gama poderá não apenas tirar o Vasco da Gama da 16ª colocação, como colocar o Vasco na 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, ou seja, colocar o Vasco dentro da zona de classificação para a Copa Conmebol Sul-Americana. Uma vitória colocará o Vasco com 33 pontos. Aproxima muito o Vasco da Gama dessa fase de classificação para a Sul-Americana. Libertadores é um sonho muito difícil e muito distante hoje. Para vocês terem noção, o Atlético Mineiro, que é o primeiro time da pré-Libertadores, caso inclusive o Fluminense ganhe, né? Porque o primeiro time é o Atlético Paranaense com 44, o G6. No caso, são 11 pontos à frente do Vasco. É muito ponto para tirar. Então, vamos esquecer um pouquinho o pré-Libertadores. Libertadores não é a meta do Vasco esse ano. Porém, o Vasco vencendo o Flamengo no próximo domingo, chegará e entrará na zona de classificação para a Sul-Americana de 2024. Disputar uma Sul-Americana é gigante, torcedor. O Vasco não disputa uma competição internacional desde 2020. Já são 3 anos, longe de competições internacionais. Voltar em 2024 a disputar algo internacional é muito importante para o Vasco da Gama e muito legal para todo torcedor vascaíno. Então é um jogo, sim, importante nesse próximo domingo. É uma decisão contra o Flamengo. É um clássico dos milhões, que além de ser um jogo decisivo, poderá colocar o Vasco lá dentro desse G12. E além de Vasco, é claro, os adversários. O Inter, que hoje é um adversário direto, jogará no Beira-Rio contra o Santos. Ou seja, confronto direto entre 17º e 12º colocado. O Corinthians, que hoje é o 13º colocado, enfrentará o América Mineiro na Neoquímica Arena. O Vasco enfrentará o Flamengo, é claro. Goiás enfrentará o Cuiabá lá dentro da Arena Pantanal. O Bahia terá um jogo muito difícil contra a equipe do Fortaleza, porém dentro de casa, na Arena Fonte Nova. E o Cruzeiro, meus amigos, tem clássico. Clássico contra o Atlético Mineiro. E olha, torcedor vascaíno, o que eu tenho a falar aqui a vocês agora. Vou chegar aqui novamente ao meio do vídeo. Como eu falei, Goiás, Santos, Vasco, Cruzeiro, Bahia, Corinthians, Inter, dentre esses todos têm chances de cair. Coritiba e América Mineiro já caíram. Porém, nessa vaga de 2, hoje eu olho para a tabela e começo a colocar mais um dentre esses 4 que cairão para a próxima temporada. Cruzeiro, torcedor. A situação do Cruzeiro é muito complicada. Peguei um corte rápido aqui. O Cruzeiro, que no primeiro turno era o 12º colocado, ou seja, das 19 primeiras rodadas jogadas do Campeonato Brasileiro, ficou na 12ª colocação. No retorno, torcedor vascaíno, o Cruzeiro é o 19º colocado. O Cruzeiro no retorno só tem uma campanha melhor do que a do Coritiba, que hoje é o Lanterna. O Cruzeiro conquistou apenas 7 pontos em 8 partidas. O Cruzeiro hoje tem um aproveitamento de 29%. O aproveitamento hoje do Cruzeiro é quase igual ao do Vasco no primeiro turno. O aproveitamento do Vasco no primeiro turno foi de 28%. O aproveitamento do Cruzeiro até aqui é de 29%. O aproveitamento hoje do Cruzeiro é de um time rebaixado. O Cruzeiro hoje viu o seu pior momento na temporada, na fase mais delicada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro está muito mal. E ontem, só para a gente trazer
toda uma atualização dessa 27ª rodada, a vocês, o Ronaldo se pronunciou. Ronaldo, após a partida, com vaia e xingamentos, falou sobre hoje a postura do Cruzeiro e o problema que o Cruzeiro enfrenta dentro e fora de campo. Olha a situação lá pro lado de BH. Praticamente com o apoio da nossa torcida. Sem o apoio da nossa torcida, dificilmente a gente permanece na Série A. O Mineirão, que sempre foi uma grande fortaleza, tem sido um peso muito grande para os nossos atletas. Eu posso entender que o torcedor me xingue por ter uma parte que não confia no trabalho. Eu acho que crédito nós temos pelo que fizemos nesse passado recente, e o que eu posso pedir agora ao torcedor é que apoie o time. Se não faça isso por mim, faça isso pelo Cruzeiro, pela história do clube, né? Um momento de muita dificuldade, e a gente precisa do torcedor ao nosso lado. Então, torcedor vascaíno, isso é importante sim, estarmos de olho, porque é mais um clube que se afunda e automaticamente é menos um problema para o Vasco da Gama. Tendo uma vaga, a chance do Vasco ficar nessa vaga aí é quase mínima. O Vasco da Gama não cai, na minha opinião. Como disse Ramon Dias, Vasco não vai barrar. E se a gente pega um corte rápido, né, um recorte rápido aqui do Cruzeiro no segundo turno, que é o 19º colocado, a gente vê o Corinthians como 18º colocado, também muito mal das pernas, vencendo ontem o Fluminense por 3-1, deixou o Clube das Laranjeiras empatar para 3-3. Enquanto a gente olha esses adversários do Vasco muito mal, a gente olha para o próprio Vasco da Gama e vê o Vasco muito bem. O Vasco, torcedor, nesse retorno de Campeonato Brasileiro, é o 5º colocado do Brasileirão. O Vasco, em 8 partidas, tem 14 pontos conquistados. O Vasco, em 8 partidas, tem 4 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Olha esse recorte do Vasco, um aproveitamento de 58%. O Vasco hoje tem um desempenho atrás apenas de Bragantino, de Atlético Mineiro, de Fortaleza e do Flamengo. O Vasco hoje é uma equipe que, se tivéssemos no início do Campeonato Brasileiro, se não existisse o primeiro turno, estava na 5ª colocação do Brasileirão. Esse é o Vasco de Ramon. Um Vasco que, com Ramon Dias, em 6 partidas, tem 5 vitórias e 1 empate apenas nos últimos 6 jogos dentro de São Januário. Se Vasco cair, não cai não. Mas é ficar de olho, rodada após rodada, pois cada jogo é decisão, e domingo é decisão contra a equipe do Flamengo. E falando em decisão, quem falou sobre isso foi o próprio Ramon Dias. Não em coletiva, não em entrevista, dentro do vestiário. Após a vitória contra a equipe do Fortaleza, o técnico argentino fez questão de falar tanto sobre o desempenho da equipe, sobre a vitória importante, mas também sobre se atentar, ficar ligado, melhorar cada vez mais o desempenho. Muito legal as palavras de Ramon. E é claro, dê uma olhada aí no que rolou lá nos bastidores da Vasco TV, nas falas do técnico argentino Ramon Ángel Dias. Necesitamos a todos. Hay que prepararse todos nos tenemos que preparar. Todos los que están acá nos tenemos que preparar para esto. Y hay que entrenar, hay que trabajar. Es la única forma de que seamos superiores a otros. Tenemos que correr. Tenemos que mentalizarnos. Tenemos que sacrificarnos. Todos los partidos de ahora hasta la final van a ser así. No van a ser fácil. Hay que sufrir, tenemos que tener carácter, sufrir ahí. Es la única forma de ganar. Creer en lo que estamos haciendo, en el trabajo, gente. Creer en el trabajo de lo que estamos haciendo. Tenemos que prepararnos todos. Necesitamos todos, no a uno, a todos necesitamos. Muy bien. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? O Vasco jogou bola, o Vasco venceu. O Vasco foi muito bem, mas é importante sempre mostrar a postura do Ramon Dias após as partidas. Isso aconteceu lá contra o América Mineiro no Independência. O Vasco venceu o América Mineiro naquele jogo, saiu também da zona do rebaixamento naquela partida, mas não conseguiu jogar bem. E o Ramon Dias, após o jogo, mesmo com a vitória, mesmo saindo da zona, chegou junto do elenco, do tipo, pô, vocês jogam mais que isso. Não gostei do jogo, precisa melhorar. E no final ele termina rindo, que bom que vocês ganharam, vamos por mais. É isso. Um técnico que cobra, um técnico que quer mais, um técnico que pede mais para cada elenco, um técnico que diz que não vai ser fácil, que vai ser sofrimento, mas que vai ter guerra. Esse é o Vasco de Ramon Dias. A mudança no desempenho não é à toa. Não é à toa. É muito emocional, é uma postura diferente, mas também, importante frisar, não é o principal.
Mas hoje, taticamente, o Vasco é outro. Isso é nítido. Ramon Dias mudou tudo no Vasco da Gama. Desde o esquema tático, desde a postura técnica e desde a confiança de cada jogador. O Vasco de Ramon Dias, diferente do Vasco de Maurício Barbieri, não vai cair. Ou melhor, falando no dialeto de Ramon, não vai barrar. E é muito interessante, rapidinho, só para complementar. Ontem eu fiz um recorte e eu falo aqui a vocês agora, abrindo um espaço. Nos sigam em todas as redes sociais. É de extrema importância isso. Eu não coloquei à toa isso daqui em cima. É para vocês nos seguirem, porque a gente coloca muito conteúdo lá. Coloquei na manhã de ontem, quinta-feira, um retrospecto do Maurício Barbieri e a diferença da postura. O Barbieri, lá no dia 14 de maio, eu coloquei isso nas minhas redes, vai aparecer aí a vocês, ele disse assim, ó. Está escrito nos muros de São Januário. São Januário é um ambiente hostil. Em alguns momentos o ambiente está mais hostil a nós mesmos do que aos adversários. Na mesma entrevista ele disse que, isso foi quando o Vasco foi derrotado para o Santos de São Januário, e disse que o Santos era uma equipe acostumada a jogar a elite. O Vasco Maurício Barbieri, torcedor, jogou uma partida da Copa do Brasil contra o ABC e não venceu. Foi eliminado dentro de casa, um vexame histórico. A segunda fase da Copa do Brasil para uma equipe que já está rebaixada à terceira divisão do Campeonato Brasileiro. E perdeu, né? 3 vezes dentro de casa. Perdeu para o Bahia, perdeu para o Santos, perdeu para o Goiás. Esse era o Vasco de Barbieri. E o Vasco de Ramon, como eu falei, pegamos um recorte rápido. Nos últimos 6 jogos são 5 vitórias e um empate. O Vasco está invicto a 6 partidas dentro de casa com o Ramon Dias. Olha a diferença. O que um treinador não faz dentro de um elenco. Então, nesse momento a gente vê. Barbieri era um erro. E é claro, muito obrigado, Ramon Dias, por ter chegado e mudado a postura de cada elenco. Isso se vê no brilho dos jogadores, porque ontem também nos bastidores, quem se manifestou além do Maicon, mas o Maicon é assunto para o vídeo da parte da tarde, voltem no Fala Gigante, o Léo, zagueiro, e ontem que foi capitão com a ausência de Medel, também se posicionou dentro do vestiário. Que postura legal do zagueiro Léo, como se identificou com o Vasco esse cara, muito legal a atitude do Léo. Quando ele bate no peito, aponta o dedo para cada companheiro e fala: não vamos deixar ninguém na mão. Quando o companheiro está lá apertado, vai dar opção. Esse grupo merece o melhor. Esse elenco merece o melhor. É muito Vasco da Gama. E olha, meus amigos, com o Ramon, esse elenco e as arquibancadas de São Januário, eu tenho convicção. Vasco da Gama não vai cair. Hoje é olhar para o grupo. O grupo é quando o companheiro tá com a bola, você dá a opção para facilitar para o companheiro. Quando o companheiro tá lá apertado, você vai dar a opção porque você não vai deixar ele na mão. Grupo se forma assim, quando tá na dificuldade, tá todo mundo junto. Não pensa só em si, pensa no melhor pro Vasco, o melhor para esse grupo, o melhor para esse elenco. Eu parei ali pro Mike e falei: esse grupo merece coisa boa. Porque aqui tem trabalhador, tem cara de caráter aqui. Então, pelo amor de Deus, grupo é o mais importante hoje. Vamos firme, vamos juntos. É, Flamengo, domingo, você que se prepare, porque o gigante da colina tá com tudo. Rodada decisiva, e agora começa a contagem regressiva. Temos daqui, ó, pra frente 11 partidas até o final do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem 30. O Vasco precisa de 5 vitórias. Com 5 vitórias, o Vasco chegará a 45 pontos. 45 pontos, o Vasco não cai. Ou seja, os próximos 11 jogos, o Vasco fazendo 3 vitórias, aliás, 5 vitórias, o Vasco da Gama não cairá. Se vencer o Flamengo domingo, restarão 10 jogos e mais 4 vitórias, o Vasco fica na Série A. Rodada após rodada, jogo a jogo, para seguirmos na Série A. Vasco não vai barrar, e é isso que a gente espera e torce. Esse foi a Acorda Vascão, se inscrevam, compartilhem, muito obrigado pelo apoio de todos vocês, e é claro, como sempre falamos aqui no canal, saudações vascaínas.